todos, uma vez mais. O meu nome é Paula Iglesias, bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante e que está a transformar a forma como nós cuidamos da nossa saúde. Vamos conversar sobre autotestes e sobre uma grande novidade que chegou esta semana às farmácias em Portugal, um autoteste para percebermos se estamos ou não na menopausa. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu não sei o que se passa, mas hoje temos aqui uma música de fundo que eu não estou a conseguir retirar aqui do nosso direto, mas bom, mas não vai ser isso que nos vai impedir de ter esta conversa tão pertinente e interessante aqui neste serão de quarta-feira. E por isso vou já chamar as minhas convidadas. Olá! Olá, Paula. Eu não sejam bem-vindas, não sei o que é que se passa, invadiu aqui uma música, Temos mais invadiu um o nosso convidado especial. direto. Está animado. Mas bom, espero é que até o volume está sozinho a controlar-se. Não sei o que é que se passa aqui. Se alguém que estiver aqui connosco, boa noite a todos, saiba o que é isto e como é que eu posso retirar esta música que invadiu o nosso direto daqui, agradeço que... Agora parece melhor. Olha, agora já não se ouve. Acho que não se ouve. Olha, agora parece que... Bom, Já foi. acho que é quando falam. Boa, podemos falar Bom, muito. boa noite, Olá. Rosa. Boa noite, Olá, enfermeira boa noite. Madalena. Parece Natal. Que é que estão será da música? Bom, temos aqui este fenómeno. Já não se está a ouvir a música. Então sou só eu que ouço, ainda bem. Pronto. Ainda bem, melhor. Fico bem mais descansada, obrigada. Bom, hoje vamos conversar sobre autotestes e uma grande novidade que chegou aqui às farmácias em Portugal, que é um autoteste para perceber se estamos ou não na menopausa. Mas antes disso, deixem-me ir aqui à minha cábula e apresentar as minhas convidadas, que é uma honra muito grande tê-las hoje aqui connosco nesta nossa conversa. A Rosa Santos é CEO do grupo BioSurfit, uma empresa portuguesa com 20 anos, já vamos saber mais sobre a história desta empresa, que lidera uma equipa empenhada em transformar a forma como olhamos para a saúde, através de soluções que unem tecnologia, inovação e proximidade do diagnóstico ao rastreio, ou do rastreio ao diagnóstico. Já vamos ver hoje o percurso aqui, a jornada que hoje vamos aqui, sobre a qual vamos hoje conversar aqui. E a enfermeira Madalena Carneiro, já é enfermeira há 17 anos, trabalhou durante mais de uma década na área dos cuidados hospitalares e dos cuidados primários e atualmente é coordenadora da clínica My Lab Care e é também a voz do famoso podcast 5 Minutos de Saúde, onde fala sobre diversos temas de saúde de uma forma muito simples, agradável, leve, descomplicada e em tempo recorde. Bem-vindas! Obrigada. Rosa, eu começo por si. Fala-nos um bocadinho sobre esta empresa portuguesa que nos enche de orgulho, a BioSurfit, que já tem 20 anos e que esta semana lançou aqui nas farmácias em Portugal uma panóplia de autotestes, vários autotestes, mas hoje vamos conversar sobre talvez 2 ou 3 que têm que ver com a menopausa, que já estão disponíveis, mas conte-nos um bocadinho sobre este percurso da empresa e como é que chegaram aqui à importância dos autotestes no contexto, e eu até diria aqui, fundamental num contexto de autocuidado, porque é uma poderosa ferramenta que nos permite conhecer melhor o nosso corpo. Como é que chegaram aqui a estes autotestes todos e, em concreto, depois ao autoteste da menopausa? Exatamente. Portanto, é assim, é verdade, a BioSurfit já tem 20 anos e começou efetivamente na parte do diagnóstico, ou seja, começámos um bocadinho ao contrário naquilo que também ao longo destes 20 anos nos fazia sentido. Portanto, nós temos uma área de investigação, onde nós criámos o nosso próprio dispositivo médico e onde sempre tivemos aqui presente para fazer a diferença na vida das pessoas, mas muito aqui no âmbito hospitalar e clínico, portanto, para ajudar os médicos. E foi assim até ao Covid-19.
Quando o Covid-19 veio, na verdade, sentimos que tínhamos que ajudar e fazer parte da solução, e foi isso que fizemos. Portanto, montámos uma clínica, que foi uma leve, e acabámos por fazer testes, muitos testes. Se calhar fizemos mais de 1 milhão de testes, muito na área de Lisboa e um bocadinho também no Algarve, e ajudámos a população com esta testagem massiva que era necessária na altura. Estes testes, no fundo, mudaram o Covid e os testes mudaram a forma como nós passámos a olhar para a nossa saúde, de uma forma muito diferente. E foi isso que nos levou a pensar, ok, se calhar tem que haver outras soluções, outras possibilidades que as pessoas devem ter para poder olhar para a sua saúde, não tanto só o tradicional. E, portanto, analisámos um bocadinho o mercado, o que é que se fazia lá fora. Nos Estados Unidos, o autoteste já é usado há muitos anos e começámos a perceber que na Europa cada vez mais isso também já acontecia. E, portanto, dissemos, ok, nós queremos fazer parte desta mudança e não só estar ligado ao diagnóstico, mas começarmos a preparar aqui um bocadinho o caminho do rastreio e de ajudar aqui os farmacêuticos um bocadinho em conjunto depois com os médicos a ter outras soluções. E foi assim que nasceu este projeto. Portanto, foi desta necessidade que nós sentimos neste pós-Covid, porque há muitas pessoas que quando ouvem autoteste só pensam talvez em gravidez e em Covid, mas há muito mais. Há muito Esse é um mais que ponto é muito possível fazer. importante, Rosa. Esse é um ponto muito importante, porque as pessoas muitas vezes pedem-nos o teste da Covid ou o teste da gripe, não é? E na verdade é um autoteste que vão Exatamente, realizar, não é? exatamente. Ou existe essa possibilidade. A mesma coisa quando nós pensamos também num teste de gravidez, que na verdade também é um autoteste. Exatamente, Este na exatamente. urina, não é? Ao contrário Sim, da Covid ou da gripe. Mas isso é de facto muito interessante. E agora, esta semana, e aqui é um privilégio estarmos aqui nas dicas a ter esta conversa, porque chegaram esta semana às farmácias estes autotestes com aqui uma panóplia, uma oferta muito grande, que agora as pessoas podem, de uma forma muito simples, segura, fiável, já vamos falar sobre isso, com uma sensibilidade e uma especificidade muitíssimo elevadas, que sim, permitem, de facto, conhecerem-se melhor, de um modo mais autónomo. E depois, a partir exatamente. daí, seguir a jornada, obviamente, de ir ao Normal, médico, fazer exames e exatamente. depois, se houver ou não um diagnóstico a ser feito, não é? O respectivo tratamento, com medicamentos, com suplementação, com o que for necessário. Enfermeira Madalena, conte-nos lá como é que nós podemos, primeiro que tudo, este teste, para perceber se estamos ou não na menopausa, quem é que o deve fazer? Quais são as mulheres que devem fazer este teste? Eu acho que assim, numa primeira análise, podemos pensar nas pessoas que já estão com algumas irregularidades, não é? No seu ciclo menstrual, mas não só, pois não? É isso mesmo o que está a dizer, doutor Paulo. Efetivamente, o nosso teste, nós temos vários testes que podem ser utilizados na altura da menopausa e vamos falar um bocadinho sobre todos, mas começando aqui pelo principal, que nós chamamos que é mesmo o teste de menopausa, que vai medir a FSH, que é uma hormona que na altura da perimenopausa e da menopausa há aqui bastante desregulação, ou seja, é uma hormona que vai estimular os nossos ovários e como o ovário não está a responder, o estrogênio está em baixo, o ovário não está a responder, aquilo que o nosso organismo pensa é, se calhar não estou a dar o estímulo suficiente, então vamos fazer o quê? Vamos aumentar. E é isso exatamente que vai medir o nosso teste, vai medir a FSH, vai perceber se há ou não valores acima dos 25, portanto, para já então um valor elevado. Quando é que uma pessoa então deve fazê-lo? Quando começa com ciclos irregulares, claro, quando se começa a chegar também à altura da menopausa, em Portugal aqui a média é à volta dos 48 anos, pode ser mais precoce ou mais tardia, depende muito das mulheres, mas vai ser quando começam alguns sintomas, quando começam com algumas irregularidades, por exemplo, no ciclo, associadas, por exemplo, a calores, a afrontamentos, a um mal-estar, a mudanças de humor que não se percebe muito bem de onde vêm. Também, por exemplo, secura vaginal também é um sintoma bastante comum e às vezes aparece uma pessoa não percebe muito bem, mas porquê agora? Mantenho as minhas coisas todas normais, o que é que aconteceu agora? E, portanto, com estes sintomas todos aliados a aqui uma irregularidade do ciclo menstrual, é muito importante então fazer este teste. Claro que se uma pessoa tiver há mais tempo sem ciclo menstrual, sem menstruação, aí então
provavelmente já estará a ser acompanhada, mas então aí mais importante, a menopausa então e a pós-menopausa é a partir de 1 ano Mas eu sem acho que de ciclo, facto o que este teste nos traz, esta possibilidade, não é, de medir a é FSH, de esta antecipar hormona, não isto é, tudo, não que é? já percebemos que vai aumentando à medida que os estrogénios Vão vão baixando, decaindo, não é, exatamente. para aquela fase em que muitas mulheres têm dúvidas. Porque Exato. têm alguns sintomas, será que é, será que não é? Estou a dormir mal, será que isto tem que ver com a perimenopausa, com a menopausa, não é? Ou para as tais irregularidades que estava a falar menstruais, é de facto aqui um passo muito Sim, importante, pode muito ser aqui um importante. primeiro passo, fazer este teste. Antecipar, E exatamente, até este para depois teste pode ser conseguirmos feito controlar. em casa, pode ser feito na farmácia, Sim, porque é sim. um teste muito Muito fácil. simples ou Muito difícil de simples. fazer. Muito simples. Vou então aqui mostrar-vos o teste e como é que se faz. Pronto, aqui. Então, Desculpe, enfermeira. Madalena, diga. deixe-me só dizer aqui uma coisa. Por favor, coloquem as vossas perguntas todas, que são muito bem-vindas, e é para isso que estamos aqui, para responder a todos, neste balão aqui em baixo, com um ponto de interrogação, para nós podermos afixar as questões e responder a todas as vossas perguntas de um modo mais organizado e sistemático. E se quiserem convidar mais pessoas para se juntar a nós nesta conversa, usem este aviãozinho, esta seta aqui no canto inferior à direita, para chamar mais pessoas para partilharem aqui esta conversa. Estes serão hoje aqui connosco. Então, enfermeira Madalena, Então, começar por este dizer autoteste que é muito parecido com o autoteste de da gravidez. gravidez. Exatamente. É feito na urina, à semelhança do da gravidez, e o procedimento é basicamente o mesmo. Aqui, o kit, o que é que contém habitualmente? Contém aqui o PETS que tem o bastão, portanto, onde será feito o teste, é idêntico ao teste de gravidez. As instruções, muito importantes, também vão ajudar na interpretação, explicam os resultados. O teste da menopausa vem com 2 testes, propositadamente, para termos um resultado mais fidedigno, porque efetivamente no início da perimenopausa, a FSH tem oscilações, não é como na menopausa, ou seja, não se mantém sempre elevada, poderá ter oscilações, até poderá haver ainda ovulação. O ciclo está irregular, portanto poderá haver ovulação, no entanto já não é tão frequente. E é aqui exatamente que é a perimenopausa e onde começam os sintomas e onde os sintomas são mais desconfortáveis. Portanto, vamos aqui fazer de conta que isto é a urina e isto tem 2 formas de se fazer. Ou se faz diretamente então aqui para o bastão, que é só aqui abrir, ou se faz diretamente para aqui, ou então é manter aqui na urina durante Ai, mais ou tenho menos só que 10. levantar o copo, por Ai, favor. pois é, desculpe lá. Aparecem as letras no meio, não se vê. 10 a 15 segundos, mais ou menos, que é o tempo de estar aqui. Depois Portanto, tira-se 10 a 15 a 15 segundos, segundos, sim, se for dentro mergulhado. do copo, sim. Tira-se, fecha-se e espera-se 3 minutos. A caixa tem uma coisa fantástica, é que aqui em baixo diz quanto tempo é que é, portanto, se uma pessoa está na dúvida e não quer ler aquelas letrinhas todas e já leu e não se lembra, tem aqui na caixa que é para ver. Depois, ao final dos 3 minutos, então vai dar o resultado. Para ser um resultado positivo, tem que dar 2 traços, o de controle e o de teste, sendo que o de teste tem que ser da mesma intensidade ou mais intenso do que o controle para ser considerado um positivo. Se for assim, muito tenue, não é como no teste de gravidez que será considerado um positivo, mas se calhar numa fase inicial ainda não será considerado um positivo. Portanto, tem que ter pelo menos a mesma intensidade que o controle. Eu estava a dizer que estes kits vêm com 2 testes propositados e o objetivo é, se for numa fase inicial em que há ciclos irregulares, mas ainda vai havendo alguns ciclos, o aconselhado é fazer na primeira fase do ciclo, portanto entre o segundo e o 7º dia de ciclo, ou seja, após a menstruação, e depois repetir passado uma semana. Porque, lá está, nós temos oscilações também desta hormona ao longo do nosso ciclo e só um positivo poderá só ser uma alteração Claro, normal. e Portanto, porque também esta hormona é produzida ao longo da nossa ao vida, longo, mesmo no período exatamente. fértil, não é? E O que nosso acontece ciclo é que na tem, perimenopausa e na menopausa aumenta-se aumenta, substancialmente exatamente, exatamente. comparativamente àquelas oscilações que existem Sim, durante o ciclo menstrual no período é fértil. isso mesmo, aumenta e mantém-se aumentado, não é? Quando no nosso período fértil a FSH vai tendo assim umas ondinhas, não é? De acordo com se está a estimular a ovulação ou se a ovulação acabou de acontecer, e por isso é que também é importante aqui fazer no ciclo. Se a pessoa já não tem menstruação, é escolher um dia, fazer o teste e repetir passado uma semana. Por isso é que vem com 2 testes, pronto. Mais daqui a bocadinho, vamos esperar aqui uns minutinhos e eu já vos mostro como é que aparece o resultado. 3 minutos. 3 minutinhos, sim. 3 minutos. E, enfermeira Madalena, deu positivo.
que é que uma pessoa deve fazer? Isto Isto é é um uma teste, mensagem muito importante. exatamente, isto é um teste de rastreio. Efetivamente, primeiro tem que dar os dois positivos, mas independentemente do resultado, isso principalmente se der positivo e se a pessoa tiver sintomas, aquilo que deve fazer, como é óbvio, é consultar o seu médico. A FSH é uma hormona de muitas que nós temos. Para termos a certeza que estamos na perimenopausa ou na menopausa, é importante fazer mais análises, perceber se efetivamente esta alteração é daí ou de outro problema que possa surgir. Portanto, muito importante, isto é um teste de rastreio, não é um teste diagnóstico, volto a reforçar. Portanto, é bastante importante neste teste, então, concretamente, depois ser observado pelo ginecologista habitual, marcarem uma consulta, explicarem que começaram com sintomas, que fizeram o teste, que deu positivo e que se calhar poderá ser mesmo aqui o início de uma perimenopausa e também depois tentar delimitar com o médico, então, quais os passos a seguir, como melhorar então esta parte dos sintomas, porque efetivamente o teste é importante para quê? Para nós sabermos precocemente, para conseguirmos diminuir aqui os sintomas e manter a pessoa saudável e equilibrada também durante esta fase da perimenopausa e da menopausa. E Portanto, hoje para em quem dia está já na há dúvida e soluções, não sabe, já há muitas desculpe, soluções, Rosa, já não. desculpe. Estou a dizer que hoje em dia já há muitas soluções para nos ajudar a passar este caminho, não é? Portanto, quanto mais cedo nós percebermos que está a acontecer, mais cedo Melhor. conseguimos atuar. E isso Sem é dúvida. fundamental. Essa mensagem também é extremamente relevante. Mas dizia eu, o primeiro passo para muitas mulheres que estão na dúvida pode justamente ser este: fazer um autoteste de uma maneira tão fácil na urina, em 3 minutos, tem um resultado e já a percepção se poderá haver um aumento ou não desta hormona tão relevante, a FSH. Neste período, ao longo da vida toda, mas em concreto aqui. E temos aqui uma primeira pergunta. Qual é o preço deste autoteste da menopausa? Bom, obviamente que pode variar de farmácia a farmácia, Sim. mas mais ou menos qual é a ordem de grandeza, Rosa, do Mas, autoteste da menopausa? portanto, eu diria que sempre ali entre os 13 e os 14 euros, Portanto, com os dois testes, a caixa. acho que podemos dizer que é 2 testes, não é? Sim, Podemos considerar que é um valor extremamente possível. Possível. acessível e que pode ser aqui de facto o ponto de partida para tantas mulheres mais rapidamente irem ao seu ginecologista e serem acompanhadas nesta fase para terem de facto a qualidade de vida e o bem-estar que todas nós merecemos. E agora, enfermeira Madalena, há muitos autotestes, eu tenho aqui à minha frente, que estão disponíveis, e que a Uhum. BioSurfit lançou esta semana e que efetivamente chegaram às farmácias, mas um deles também é muito relevante. E não só na menopausa, pode acontecer noutros momentos da nossa vida, mas que é o pH vaginal, que neste período, e agora em concreto na menopausa, ainda estamos aqui a celebrar este mês em Mesmo. que no dia 18 de outubro foi o Dia Mundial da Menopausa, portanto as nossas lives têm sido dedicadas à menopausa, em que efetivamente o pH já não é tão ácido como quando as mulheres estão no seu período, da sua idade fértil. Não, efetivamente a acidez do pH, do nosso pH vaginal normal, protege-nos contra alguns fungos e bactérias e, na verdade, também mantém ali uma lubrificação e menos aquela sensação de secura. Com a diminuição dos estrogénios, como falámos inicialmente, o que acontece é que este pH também vai acabar por ficar mais alcalino, portanto, menos ácido, e poderá haver vários problemas com isto. A parte da secura é um deles, também é um dos sintomas, e depois, na verdade, é muito mais propenso este pH mais alcalino a infecções fúngicas e bacterianas, tanto a nível vaginal como depois a nível urinário, visto também estar ali muito próximo e as bactérias andarem ali mais à vontade, porque é um meio que elas gostam mais, este meio alcalino, contrariamente ao ácido que é feito para nos proteger. Nós estamos muito protegidas pelas hormonas, quando elas começam depois aqui a fazer estas variações, temos aqui que adaptar. Então é muito interessante este teste. Vou também aqui mostrá-lo, este não dá para exemplificar, mas vou mostrar aqui os componentes do teste. Pronto, muito importante. Tem o IFU também, que é onde tem as informações todas, é o Quick Guide, para as pessoas verem e lerem. Depois tem aqui um cotonete, um swab, pronto, para a parte vaginal, a pessoa tem que fazer ali um esfregaço. E depois tem aqui, tem aqui que tem o esquema de cores, exatamente, obrigada, doutora Paula, obrigada, que vai ajudar a interpretar então o resultado. Depois o teste é um teste muito parecido então com os outros, também é assim uma tira, efetivamente é feito ali o esfregaço e é colocado aqui,
e depois isto vai dar uma cor, a cor do pH. Pronto, isto é uma tira de pH como há de milhões de coisas. Pode ser para ver a acidez de um sumo, até ver qualquer tipo de acidez, não é? Pronto, acho que muitos de nós usámos estas tiras de pH nas nossas aulas de química e ele funciona exatamente da mesma forma. Pronto, é para medir, vai medir aqui a acidez e vai medir o pH. E com isto, o que é que podemos fazer? Depois, percebendo como é que é o pH, por exemplo, quando também está alcalino, pode ser algumas infecções também bacterianas naquela zona, portanto, vai depender se tem chudado, se o chudado tem cheio, se não tem, ou efetivamente se está só alcalino por causa desta fase de vida. Se tiver alguma infecção, por exemplo, se for uma pessoa que não esteja mesmo na menopausa, tiver cheiro, tiver corrimento, terá que ser visto pelo médico porque poderá ter que ser medicada. Se por acaso for aqui numa fase já de perimenopausa, menopausa, que está muito associado também à secura e também associado a esta pH alcalina, depois há ali alguns sintomas bastante desconfortáveis, é importante saber para também conseguirmos, com alguns produtos que também se vendem aí nas farmácias, adequar os produtos a esta fase de vida e dar mais profundidade aqui nesta zona, neste Sem dúvida. sintoma. E aqui um parênteses para dizer que, efetivamente, a importância do pH vaginal e do equilíbrio desta microbiota é determinante para a nossa saúde, como estava a dizer, e muito bem. E a importância também que, como ponto de partida também Uhum, para perceber que se o pH já está menos ácido, como no caso da menopausa, não é? A exatamente. importância de se usarem produtos de higiene e de hidratação íntima adequados. E há imensos no mercado, não é? Felizmente, a indústria farmacêutica tem apostado nesta Soluções. área da higiene e da hidratação íntima. Hum. Íntima quer dizer hidratação da zona externa, da vulva, não é? E já tivemos várias lives aqui também sobre esse tema, aqui nas dicas, mas a importância que é para que as pessoas possam utilizar os produtos adequados e o conforto que isso traz no dia a dia. E depois, para quem está efetivamente a idade fértil e se houver alterações, como estava a dizer, do corrimento, do cheiro, da cor, tudo isso também aqui a importância de fazer e percebermos se o pH não está tão ácido como deveria, já se suspeita de determinado tipo de infecções versus outras. Sim. E isso também para o médico vai ser muito importante para poder prescrever o tratamento depois Na minha, totalmente adequado. Na nossa opinião, Mas isto devia ser aqui um teste, peço desculpa, doutora Paula, que devia estar em qualquer gaveta de produtos de farmácia em casa, verdade. não é? Nós temos a nossa mini farmácia, devia lá estar isto, para efetivamente, quando começamos com sintomas, conseguimos adequar os tratamentos e não deixar progredir estes sintomas que são tão desconfortáveis Olha, tem também, toda a em razão. qualquer fase Esse da e o que vida. também devia estar sempre lá em casa era o das infecções Sim, de urinárias. afetar as Esse das urinárias, infecções exatamente. Vai estar urinárias. os dois, sempre. São os dois e combinam muito bem, porque como eu falei agora, nós também temos efetivamente esse também é uma tira reagente muito conhecida, por exemplo, como o Combur também, é muito parecido com o Combur, não tem tantos parâmetros, tem assim os mais essenciais, leucócitos, nitritos, sangue e proteína, que os leucócitos, os nitritos e o sangue muito importantes para detectar alguma infecção bacteriana, uma infecção urinária. E também é fácil de fazer. Eu acho que muitas pessoas durante a gravidez e isso tudo é um teste que é muito usado, por exemplo, no centro de saúde dos combustos, portanto, aquilo é idêntico. Como este do pH são uma tiras reagentes, vai mudar de cor e depois também tem aqui um esquema de cores para ajudar na interpretação. E super útil. Há mulheres com muitas infecções urinárias de repetição e mesmo com candidíase vaginal, por exemplo, e são sintomas às vezes muito parecidos, porque aquela zona é um ardor, não se percebe bem se é ardor, se é prurito, se é numa zona, se é noutra, e é ótimo para despistar. Efetivamente, se der leucócitos positivos com sangue e se calhar até com nitritos, tem mesmo que consultar o médico, tem mesmo que ser prescrito um antibiótico, mas já levam para além dos sintomas, já levam ali um resultado, portanto é meio caminho andado. Os médicos muitas E vezes muitas pedem vezes, quando dá negativo, também, não é? também, sim, sim, Para sim. perceber. Para perceber, às vezes, por exemplo, a urina também pode estar mais concentrada e isso também fazer mais ardor, podemos ter comido alguma coisa mais ácida, está mais ardor, e aí, se calhar, se é negativo, tentar hidratar, ir hidratando, perceber se passa ou não e repetir o teste em caso de necessidade. Portanto, eu acho que estes dois deviam fazer parte dos kits SOS de uma mulher, juntamente com um paracetamol ou um Benuron, ou o que for, para tirar as dores, e de uns pensos higiênicos e de uns tampões ali ao lado, fica ali tudo junto e está um kit Oi, a feito. enfermeira Madalena, parece que nós nos desviámos para as Mas não. infecções urinárias, mas nós não nos Não, desviámos, não, porque elas porque também a são muito prevalência extremas. e o É muito risco é grande. maior na menopausa.
Exatamente, até por estes estrogénios em baixo também mudam aqui estas alterações, há estas alterações de pH tanto vaginal ali como naquela zona e acaba por haver mais infecções urinárias. Por isso, bastante importante em todas as fases da vida, mas nesta altura ainda mais, porque as pessoas que se calhar tiveram infecções urinárias, se calhar no início de uma vida adulta, que também são muito comuns, agora voltam a ter os sintomas e não percebem muito quando, porque há 20 anos que já não tinham, há 30 anos que já não tinham, e nesta fase começa a ver, e então também é muito importante perceber se é disso ou se é de outra coisa os sintomas. Rosa, esta pergunta é para si. Qual é A o grau de fiabilidade. fiabilidade? Qual é a sensibilidade destes testes? Como é que se calcula isto da sensibilidade e da especificidade dos testes? Portanto, no fundo, é face um padrão, que é considerado o golden standard, não é? Para se Sim. calcular. E então, Sim. no ranking, como é que estes testes estão? Por exemplo, o da Só para, FSH, o da menopausa. para as pessoas perceberem o que é que tudo isto está nos folhetos informativos que vêm dentro do teste. Portanto, isto é uma informação que não é confidencial, está lá e tem que estar, e é obrigatório estar, até para as pessoas perceberem o tipo de testes que estão a fazer. Como é que isto é feito? Basicamente, isto é comparado com outros testes idênticos, não é? E o teste que é feito em laboratório e perceber que a fiabilidade deste autoteste, comparado com o teste de laboratório, qual é que é? Há situações, é verdade, não há muitas, mas há, que é de 100%. O caso da menopausa é um deles. É 100%. Ou seja, quer dizer que os testes que foram feitos ao nível do laboratório, juntamente com a mesma pessoa que fez os mesmos testes em autoteste, os resultados foram iguais. Portanto, quer dizer que é fiável, não é? E é muito preciso naquilo que está a dar. Na maioria dos casos, na nossa gama, não temos nenhum abaixo dos 95%. Portanto, entre os 95% e os 100%. E isto quer dizer que é bastante fiável para um autoteste. Já acontecia. Na verdade, isto é a parte boa, é que realmente as coisas evoluíram muito e as tecnologias que são usadas para fazer estes testes evoluíram muito, não é? E consegue-se ter aqui num autoteste, diz sempre, claro, que não é diagnóstico, é rastreio, mas na verdade ele já dá poucos falsos negativos ou falsos positivos, digamos assim. Portanto, já nos dá aqui dá-nos, não é alguma, é bastante credibilidade de que nos está a dar um resultado que está correto. Portanto, Ou no seja, são nosso caso confiáveis, que é uma palavra muito importante, tal fiáveis. como nós aprendemos a confiar, porque existe evidência para isso nos testes de gravidez, que também são autotestes, assim Exatamente. como nos testes de Covid e da gripe A e B, Exatamente. aqui é a mesma coisa. É igual, é igual. Portanto, entre os 95 e os 100. Enfermeira Madalena, não há só autotestes que possamos fazer na urina, e já vimos o esfregaço vaginal para identificar o pH vaginal. Também se podem fazer autotestes com uma picadinha no dedo. E eu não estou a falar da medição da glicémia, do colesterol, que também já tantas pessoas fazem até na sua casa, sobretudo da glicémia, no âmbito da automonitorização para muitas pessoas que são diabéticas em Portugal, mas também há outros testes, autotestes, que nós com uma picadinha muito simples no nosso dedo podemos perceber algumas coisas. E há aqui dois que estão muito relacionados com a menopausa. Verdade, é assim, na verdade, nós, por exemplo, nós temos três destes de sangue, mas só que antes de ir para eles, só dizer que eu já vou demonstrar um deles, mas só para explicar que é mesmo uma gota muito pequenina, é muito fácil de fazer, não é para assustar a palavra sangue, não é, como é óbvio, tão fácil como pôr assim o pauzinho na urina, como é óbvio, mas é muito fácil, muito simples, é muito parecido como se fosse uma glicemia capilar, o tipo de picada, a quantidade de sangue é ligeiramente mais, mas é muito, muito parecido, e o teste também é muito fácil de fazer, dá para fazerem sozinhos em casa. Claro, como isto também é vendido em farmácia, também aproveito para dizer que tenho a certeza que os farmacêuticos também vão dar apoio nesta área, se alguém tiver mais dificuldade ou aquelas pessoas que faz mais confusão com o sangue e essas coisas Desculpe também. interrompê-la, enfermeira Madalena, mas até se alguém não quiser fazer, podemos nós fazer. É isso mesmo, aquelas pessoas que se faz confusão, mexerem sangue, e será que estou a fazer bem, será que não estou? Também, mas é um teste perfeitamente normal, normal e fácil de se fazer em casa, muito cómodo e confortável.
Nós temos dois que eu acho que são muito interessantes aqui nesta parte da menopausa, que é da ferritina e da vitamina D. Vou falar um bocadinho deles, mas depois também temos a TSH, que é da tiroide, é uma das hormonas da tiroide, que também é importante mesmo em todas as fases também da saúde de toda a gente, mas por exemplo a saúde feminina, que as mulheres têm mais incidência de problemas de tiroide. E às vezes também podem ser assim sintomas parecidos, por exemplo, com menopausa, portanto até pode ser às vezes ali um teste de despiste entre uma coisa e outra, também poderá ser Exatamente, está a interessante. tocar aqui num ponto muito importante, porque por vezes o cansaço, não é? Sim. Que pode ter diversas origens, o aumento de peso, não é? Isso. Por exemplo, às vezes O também sono, as alterações quando do é, sono. sim, exatamente, e hipertiroidismo às vezes também dá calores, por exemplo, porque aumenta a temperatura corporal e isso tudo. Portanto, A às transpiração. vezes a transpiração, os calores, pode ser assim parecido assim com os afrontamentos, não é bem a mesma coisa, mas poderá ser confundido, por isso pode ser um bom teste aqui de despiste. Mas pronto, ficamos naqueles que eu acho que são bastante interessantes. Numa pessoa que esteja numa perimenopausa e se calhar essa sim já diagnosticada e ok, já fizemos o FSH, já percebemos, vamos tentar controlar e melhorar então e otimizar esta fase, que é o da vitamina D e do ferro, da ferritina, pronto. Ou Começando aqui seja, pelo... temos aqui uma ótima notícia e eu vou Exato. aqui evidenciar aquilo que acabou de dizer, que é com uma picadinha no dedo, uma gota de sangue e com uma confiabilidade, como vimos há pouco, e uma sensibilidade Grande. superior a 95%, podemos também medir a vitamina D e a ferritina. A ferritina, no fundo, são as nossas reservas de ferro. Certo, exatamente. Então, em relação então vamos começar se calhar pela ferritina, depois vamos demonstrar a vitamina D, por isso começamos aqui pela ferritina. Ou se calhar, vamos fazer ao contrário. Peço desculpa. Como quiser. Eu vou explicar. A vitamina D demora 10 minutinhos aqui a ter o resultado e para vermos, porque eu acho que a vitamina D é interessante, porque a vitamina D dá-nos aqui uns indicadores mais do que só positivo ou negativo, portanto poderá ser interessante. Por isso vou começar então por falar nela. A vitamina D, porque é que é importante? Primeiro porque nesta altura ela também anda ali muito de mãos dadas aqui com o estrogênio, e nesta altura que há um decréscimo, poderá haver ali uma maior dificuldade na absorção da mesma. Portanto, nós já temos tendência a ter baixa, os estudos indicam que a população tem muitas pessoas com déficit de vitamina D em Portugal e no mundo, mas mesmo em Portugal nós pensamos, sol, vitamina D, perfeito, tudo maravilhoso, mas não, temos aqui uma porcentagem também grande de déficit de vitamina D em todas as fases, mas nesta fase da menopausa e com o aumento da idade mais. Lá está, também está aqui um bocadinho de mãos dadas com o estrogênio e depois temos aqui outra dificuldade. Então é assim, a vitamina D está muito associada também à saúde óssea e à saúde dos músculos. E o que é que acontece na menopausa e com a diminuição lá está do estrogênio? Temos osteopenia e osteoporose, portanto os nossos ossos ficam assim um bocadinho mais fracos e também temos diminuição de massa muscular. Por isso, as duas coisas juntas vão potenciar sintomas. Portanto, se temos o estrogênio em baixo, porque já estamos com uma perimenopausa, se ainda vamos acrescentar, temos um déficit de vitamina D, aqueles ossos vão ficar comovidos. Portanto, é muito importante. E a vitamina D também, para além disso, o que é que dá? Dá cansaço, dá falta de energia, portanto, também acumulado com uma menopausa que também já dá esses sintomas, só estamos a potenciar sintomas e não estamos a Ou enfermeira otimizar. Madalena, eu só aqui acrescentava uma Sim, coisa e também ajuda o nosso sistema o imunitário nosso sistema imunitário a também é tão responder melhor importante. perante as adversidades. Sim, mas aí, pronto, também em qualquer fase da vida, mas sim, a vitamina D também tem uma boa, forte, um bom componente de ajudar aqui o nosso sistema imunitário. Mas efetivamente estas duas partes que estão tão alteradas na altura da menopausa, se ainda estamos a alterar mais porque temos um déficit de uma vitamina D, pior ainda. Pronto, vou só aqui então demonstrar aqui o teste. Mais uma vez tem mais ou menos os mesmos componentes que tinha o anterior, aqui com mais umas coisinhas para nos ajudar. Tem um cartão que eu já vou explicar, tem então aqui as instruções, como é o modo de uso, como é que se interpreta o resultado, com a fiabilidade, com a precisão, com isto tudo que estivemos a falar. Depois tem aqui umas gotinhas que vamos ter que acrescentar, que eu já vos explico como é que vai fazer. Temos então aqui o teste e temos aqui as lancetas, que são todas giras, assim transparentes e tudo. Pronto. Mas vem Aqui. com duas lancetas. Duas lancetas. Caso, por exemplo, aconteça algum a uma, ou a pessoa não se consiga Ok. aplicar a primeira, ou alguma coisa, temos aqui duas só para termos a certeza que o teste pode ser feito e que não há problema. Então, dentro aqui do pacotezinho, temos duas coisas importantes. Temos aqui o sítio onde vamos pôr o nosso sangue e as gotinhas, e temos isto que é onde vamos escolher o nosso sangue. Vamos só colher até aqui, não se assustem. Pronto. Uhum. E falta-me aqui uma coisa dentro do saco, que é
uma compressa com álcool, pronto, para desinfetar o dedo. Tudo Então, pensado. tudo pensado. Deve-se lavar muito bem as mãos antes disto à mesma, de qualquer das maneiras, antes de fazer aqui qualquer coisa. Deixa-me só ver aqui que dedo é que eu vou picar, pode ser este. Desinfetar aqui o dedo. Eu aconselho sempre, porque é mais fácil de formar gota a secar em uma compressa ou com um algodão a seguir, porque depois a gota acaba por formar mais facilmente e não fica aqui sangue a escorrer por todo o lado. Pronto, isto já é uma dica de muitos anos de prática. Tira-se aqui a tampa, que é só tirar, pronto. E depois é esta parte aqui que vamos picar. Então, depois é só encostar e Ai, um picar. bocadinho mais para cá, por favor. Posso É mais só para o meio? encostar e picar. Ela faz um cliquezinho e depois é só espremer aqui um bocadinho de sangue. Porque o meu hoje não está, agora não está a querer sair. Mas eu vou aqui mostrar, aqui uma gotinha. Não vos vou mostrar muito sangue, pode fazer confusão aqui a algumas pessoas. Depois tira-se aqui com isto até chegar aqui ao limite. Pronto, Um é só bocadinho mais assim. para o meio, por favor. Ao meio. É difícil. Espremer. Aí vemos bem. É bem bem. Pronto. Aqui então Já até está aí, já tinha tocado. aqui, Uhum. exatamente. E só aqui mais um niquinho. Aqui, pronto, já está. Só aqui, por A aqui. enfermeira está a fazer isto para chegar até ao risquinho, que é É a para riscar quantidade até ao necessária, risquinho. Para correto? riscar até ao risquinho. Depois isto aqui tem um S e um B. O S é de sangue, o B é do buffer. Pomos então o sangue onde está a dizer S, aqui. É só apertar tudo até ao fim. E depois, aqui, então, o buffer são aquelas gotinhas que eu disse que vinham aqui, que não vinham nos outros testes. Põe-se 2 gotas onde diz B. Pronto. Espera aí que vocês não veem assim, desculpem lá. 1, 2. Pronto. E agora espera-se 10 minutos. Como vamos aqui esperar? E só porque fizemos aqui esta interrupçãozinha para vos mostrar este teste, queria só mostrar-vos aqui, já agora, como é que ficou o outro. Fica uma tirinha, porque também foi feita em água, portanto não tem FSH, porque aquilo vai absorver a FSH para ficar com aquela cor. Como não tem, como é óbvio, não vai aparecer nada, por isso é que só apareceu a tirinha do controle. Pronto. E agora este vai ficar aqui a fazer e depois quando terminarmos aqui a conversa do sangue, logo vos volto a mostrar e a explicar se Então, onde é que ficam. Da vitamina D agora temos que esperar 10 minutos. 10 minutinhos, sim. Eles, às vezes, por exemplo, eles nunca devem ser lidos depois, portanto, aqui o da vitamina D não deve ser lido 10 minutos depois, e 10 minutos não, 15 minutos depois, e o da FSH, o da menopausa, não deve ser lido 10 minutos depois, porque depois podem começar a aparecer ali coisas que não são, está bem? Ou seja, é muito importante respeitar É o respeitar tempo os tempos, de sim, cada sim, teste, cada para teste. interpretar cada teste, o Resultado, resultado de sim, cada teste. da melhor forma possível. Se vou só tirar estas coisinhas todas aqui da minha frente. Pronto, falando então um bocadinho da ferritina, enquanto aqui isto anda ou não anda. A ferritina também ao longo da vida das mulheres, a ferritina ou o ferro, não é? Costuma estar em baixo. Temos tendencialmente a ter anemia, mesmo quando temos hemoglobinas boas, normalmente associamos a anemia à hemoglobina, mas até podemos ter uma hemoglobina dentro aqui dos valores normais e habituais, mas depois podemos ter um ácido fólico, um ferro e outros componentes, uma vitamina B12 em baixo, que também significam anemia, mas neste caso aqui da ferritina, muito comum, temos perdas ao longo do ciclo. O que é que acontece aqui na altura da menopausa que vai agravar isto? Duas coisas. Primeiro, temos ciclos mais irregulares. Estes ciclos mais irregulares podem ser tudo. Podem ser mais frequentes, menos frequentes, em maior quantidade ou em menor quantidade. Mas até num ano, por exemplo, podem aparecer estas variações todas. Pode-se ter ciclos mais curtos, portanto, num mês, se calhar, vamos perder sangue 2 vezes e até ter mais abundante do que habitualmente se tem. Associado a isto, também há um aumento do crescimento de miomas nesta fase também, peço desculpa, da vida da mulher, o que também poderá levar a uma diminuição, então, do ferro. Porque, exatamente por isto, também acontece haver sangramentos maiores. Por isso, a ferritina é muito importante e lá está, o ferro e a anemia também nos dão aqui alguns dos sintomas que só vão nos ajudar aqui o mal-estar geral, portanto também nos vão dar cansaço, vão nos dar falta de energia, pouca vontade de fazer coisas, perda de cabelo,
muitos sintomas que não queremos, que na verdade também vai potenciar aqui um bocadinho os sintomas da menopausa e é aquilo que não queremos, por isso é muito importante também nesta altura vigiar. Eu acho que, por exemplo, como estávamos a falar daquilo do kit dos primeiros copos para as mulheres há bocado, eu diria que isto também é um bom kit, a vitamina D aliada à ferritina, para conseguirmos perceber o nosso bem-estar e, por exemplo, na parte da menopausa, pelo menos conseguirmos controlar estas duas pequeninas coisas que com suplementação se consegue controlar. A disposição da pessoa vai logo alterar-se. Não vamos conseguir tirar os sintomas todos da menopausa só com estas suplementações, como é óbvio, mas vamos conseguir pelo menos diminuir um bocadinho estes sintomas e fazer com que a pessoa tenha uma vida mais feliz e mais enérgica nesta fase, que eu Com acho mais que é também vitalidade, sem dúvida. Ó, exatamente muito enfermeira importante. Madalena, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque quer aqui este teste da ferritina, quer o autoteste da vitamina D, permitem que a pessoa, se tem um desvio, comece imediatamente a fazer suplementação. Claro que tem que ir fazer mais análise e claro que tem que ir ao médico, mas pode começar imediatamente a começar a recuperar, não é? Sim, claro que sim. Eu, por exemplo, a vitamina D, eu acho que ir ao médico é sempre fundamental, mas a vitamina D, se estiver ali vamos ver o cartão me diz aqui deficiente, insuficiente, suficiente e em excesso, mas se estiver aqui no insuficiente, que não é péssimo, mas não é ótimo, se calhar, exatamente, só com uma suplementaçãozinha se consegue ajudar e a Portanto, de renovar. acordo com aqui o T de A teste, não é? intensidade, a De intensidade do acordo com a teste. tonalidade do tom, aqui se calhar não se vê muito bem no telemóvel, É. mas a pessoa consegue perceber. Basicamente quanto mais intenso for o T, mais deficiência de vitamina D se tem. Portanto, se não aparecer tira absolutamente nenhuma, quer dizer que temos em excesso. Se aparecer uma tira muito ténue, quer dizer que temos suficiente, portanto até entre os 30 e os 100. Se for uma tira assim já forte, mas não tão forte como o C, será então um insuficiente, e se for uma tira tão forte como o C, ou mais forte do que o C, que é o controle, será então muito deficiente ou quase nada. Mas pronto, se tivermos isto aqui num insuficiente, a dar se calhar para um suficiente pequenino, suficiente menos, se calhar com a suplementação só conseguimos funcionar e acho que as pessoas podem pedir algum apoio também ao farmacêutico para ajudar com essa fase. A ferritina temos de ter um bocadinho mais de atenção, porque pode ter a ver com estes problemas, pode ter a ver com o ciclo menstrual, pode ter a ver com esta fase da menopausa, mas também há muitos E outros outras sintomas. causas. Era isso, mas há muitas outras causas, nomeadamente, por exemplo, problemas gastrointestinais graves em que dão perdas de sangue não visíveis e por isso é muito importante, depois deste diagnóstico, não suplementarem só por vocês Claro. e irem ao médico Ir ao perceber de médico onde é que fazer isto vai. exames. Exatamente. Isto é só um ponto de De partida. partida, é um rastreio, é um rastreio. É um Mas rastreio não muito é só um importante. ponto de partida. Também Não, pode ser útil na na monitorização. Ou monitorização, seja, já exatamente. fomos ao médico, já fizemos análise, o médico já fez um diagnóstico, já prescreveu o que era necessário, medicamentos, suplementos, o que quer que seja, e depois só voltamos ao médico daqui a um ano. Mas, entretanto, eu quero saber se aquilo Saber tudo que eu estou a tomar É, já está a se faz produzir sentido. efeitos ou não, não é? Claro, claro que sim. E, dependendo das Claro que situações, sim. pode fazer sentido, 3 em 3 meses ou de 6 em 6, voltar Sim, a fazer este autoteste, mas já numa perspectiva de monitorizar os sim, resultados daquilo exatamente. que, da terapêutica que se está a fazer. Exatamente. Tanto por suplementação, tanto a ferritina como a vitamina D. Têm duas coisas. Eu acho muito importante ao longo do tratamento. Portanto, se fizermos um ano de tratamento, tentarmos perceber, ok, está a aumentar, não está. Portanto, vitamina D também, se estiver muito, muito, muito alta, também não é muito aconselhável. Portanto, tentar aqui perceber e controlar um bocadinho, por exemplo, as dosagens e percebermos se a dosagem está a ser eficiente ou não. Vitamina D, por exemplo, no mercado há muitas dosagens diferentes e Claro, muitas claro. formas de absorção diferentes, portanto, se calhar é importante perceber para conseguirmos adequar, porque até uma pessoa até pode funcionar melhor de uma maneira e outra de outra. E uma questão tão simples como desde a toma diária à toma Diário, era semanal, isso que não eu ia é? dizer, é isso que eu ia dizer. Por exemplo, para umas pessoas pode ser mais eficiente até a toma diária, ou outras a semanal. Por exemplo, a semanal até, em termos de organismo, às vezes pode ser melhor. No entanto, se uma pessoa se esquecer, porque é só uma vez por semana e às vezes nem se lembra do dia, se calhar vai ter menos impacto. Isto também serve para controlar um bocadinho isso. Como, por exemplo, pessoas que sabem que têm fases na vida que têm menos vitamina D, já sabem os sintomas e já se conhecem, perceber, olha, este sintoma normalmente é quando eu tenho o ferro em baixo ou é quando eu tenho a vitamina D em baixo, vamos cá perceber se efetivamente é isso ou não, para começarmos a despistar outras coisas. Como a vitamina D e o Estas ferro ferramentas também nos dão são isso, que é um conhecimento um muito conhecimento. maior
e Sim, melhor, não é? sim, Daquilo que, sim. porque às vezes não escutamos muito bem o nosso corpo. Mas estes autotestes e não só, todos os gadgets e dispositivos que Exatamente, hoje há para exatamente. monitorizar uma série de coisas. É, Agora aqui olhei para o meu anel, quer dizer, do sono, não é? E de tantos É isso outros mesmo. parâmetros que podemos monitorizar. sim. E de facto este autoconhecimento permite-nos estar constantemente a melhorar e evoluir e a adaptar. Sim, eu acho efetivamente isso. Eu acho que estamos num mundo em que, e bem, cada vez temos mais self-care, mais autocuidado, e é muito importante conhecermos bem. Acho que houve uma altura, eu acho que os médicos são mesmo fundamentais, e é muito importante até para nos aconselharem, para nos dirigirem, para nos guiarem. No entanto, o corpo é nosso, não é? Pronto. Eu costumo dizer que melhor que ninguém nós temos que conhecer o nosso corpo e perceber onde é que ele nos leva e otimizar, porque às vezes não é só uma questão de doença. Se calhar, É às isso mesmo, vezes, e é eu creio mais além, não é? tal e Pronto. qual. E é sermos verdadeiramente os atores da nossa Sim, na saúde, não é? nossa. Exato. Assumirmos o papel principal. Sim. Isso agora com o anel ou com o meu relógio controlamos sono, frequência cardíaca, como é que é o impacto do treino no nosso dia a dia, como é que é o impacto de uma noite bem ou mal dormida no nosso dia a dia. Estas coisas, estas são ferramentas também para termos mais informação sobre nós, para aumentarmos o nosso autocuidado, para aumentarmos o nosso conhecimento, que é tão importante porque somos nós que temos que lidar connosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Portanto, é muito importante percebermos o nosso corpo, percebermos os nossos sinais. Isto pode nos ajudar. Ok, tenho aqui este sinal, este sintoma, este sinal, estou cansada. Vou fazer o teste. Olha, a ferritina em baixo. Ok, se calhar daqui a um ano, quando já tiver quando já me sentir da mesma forma, já me vou lembrar que se calhar é aquilo. E termos estes testes para fazer, lá está numa caixinha, numa nossa gaveta que já sabemos que podemos lá ir buscar, é mesmo fundamental e importante para isso. Rosa, onde é que se podem comprar estes testes que esta semana já estão em Portugal disponível Nas farmácias, é assim. Eu diria que esse é o primeiro sítio, até porque se isto ainda é algo um bocadinho novo para as pessoas, não é? Ainda não têm muito conhecimento, o farmacêutico é a pessoa certa para ajudar a esclarecer, a ouvir um bocadinho dos sintomas e perceber aquele que é o teste certo para aconselhar, fazendo lá ou a pessoa fazendo em casa. Se a pessoa não quiser ir à farmácia, porque também sabemos que hoje em dia já há muitas pessoas que já não saem de casa para ir às compras, não é? Tem sempre a via do online, podem comprar e receber na sua casa e fazer os testes na sua casa. Portanto, no fundo, há as duas vias e as duas opções. E qual é o preço, mais ou menos, já percebemos há bocado do teste da menopausa e da ferritina, da vitamina D, qual é a ordem de... Já sabemos que, claro, pode haver sempre aqui diferenças de farmácia para farmácia, mas qual é que é mais ou menos a ordem de grandeza A dos ordem valores? de despesa, praticamente para todos eles, ronda os tais 14 euros de máximo e depois temos a vitamina D e a ovulação que podem ir até aos 18. Ok, pronto. Mais ou menos 13, 14, vitamina Sim, D a e média teste de deles é ovulação 14, mais ou só a menos 18 vitamina D euros. e a ovulação é que têm À este. volta disso. Sim, isto é os preços recomendados, mas depois claramente que as farmácias farão o preço que entenderem. Muito bem. Enfermeira Madalena, o tempo passa a voar. É Uma verdade. mensagem final que nos queira deixar. Bem, antes da mensagem final, Do que já teste da vou falar. vitamina D. Exatamente, já agora vamos saber qual é que é a minha vitamina D. Pronto. Ela deu-me assim, Ligeira. eu diria que está no insuficientezinho, já a dar para o Aqui. outro, portanto já não é assim tão ténue como isso, portanto também não é muito marcada, por isso eu acho que está ali no segundo traço a contar de cima, pronto, diria eu. Um, e na verdade, nas minhas últimas análises andava aqui a rondar os 30, portanto é capaz de ser mesmo isso. Está certo. Precisamos se calhar de suplementar um bocadinho para otimizar aqui as coisas. Pronto, em relação à mensagem final, eu vou reforçar aqui um bocadinho das últimas coisas que disse, mas eu acho que no mundo em que temos gadgets a dizer-nos efetivamente o que é que precisamos e o que é que não precisamos de fazer, como é que o nosso sono tem impacto na nossa vida, conhecemos o nosso corpo é uma ferramenta super importante. Este autotestes, qualquer um deles, vai nos ajudar nisso. Não falámos aqui todos porque o nosso foco aqui era a menopausa, mas entre o da ovulação que também há, o de fertilidade masculina que fica para o outro dia, que também existe. Ai, fica mesmo, porque esse temos mesmo de Eu falar também sobre acho que isso. temos que fazer aqui um teste.
Novembro aqui temos o mês do homem, não sei, se calhar temos que falar um bocadinho sobre isso. Mas efetivamente vai ajudar aqui a monitorizarmos, a conhecermos, são ferramentas muito importantes. Portanto, acho muito importante conhecerem o vosso corpo. Como já falámos, acho que alguns testes são mesmo fundamentais para termos numa gaveta de casa, junto com os nossos medicamentos SOS. Uh, Principalmente as pessoas que já conhecem, que já sabem que têm muitas infecções urinárias ou que têm muitas candidíases ou que na verdade têm assim um déficit de ferro e fazem suplementos para se monitorizarem. Por isso, conheçam o vosso corpo, cuidem de vocês. Isto é só mais um passo, é só mais uma ferramenta, mas que é super importante e estamos aqui com muita força e muita vontade de vos ajudar a conhecer melhor. Rosa, qual a validade dos testes? Eu não sei se esta pergunta tem que ver com prazo de validade Deve ser ou se prazo. tem que ver com aquela resposta que nós já demos há pouco. Eu Capaz de acho que ser tem o mais que prazo. ver com a É questão assim, da sensibilidade e a confiança que podemos ter no resultado. pois não sei, assim, a validade dos testes, se tiver a ver com a validade propriamente dos testes, os testes vêm com validades muito prolongadas, têm uma validade de quase 2 anos, ou 2 anos mesmo até, quando chegam a nós e quando vão para as farmácias. Em relação à parte, efetivamente, dos tempos, é ler muito bem o folheto informativo para ter a certeza, tal como num teste de gravidez, que não se deixa passar tempo a mais e depois chegamos lá e o resultado já não é aquele que deveria ser. Portanto, ter muito cuidado, porque os testes não são todos iguais, mas tal como a enfermeira Madalena dizia há bocadinho, no verso das caixas tem sempre essa informação. Como é feito o tipo de colheita e quanto tempo é que cada teste tem. Há testes com 1 minuto, há testes com 3, há testes com 5, há testes com 10. Portanto, todos eles são diferentes. Mas essa informação está exatamente no verso de cada Ou caixa. seja, aqui a informação, neste caso, estou a mostrar o teste da menopausa, Que é da dos hormona FSH, que vamos medir na urina, urina e 10 ou 15 segundos, e exatamente Exatamente, depois exatamente. aguardar 3 minutos. 3 minutos. É isso mesmo, é isso mesmo. Agora, não sei se talvez a minha mensagem final, portanto, depois desta explicação muito bem feita aqui pela enfermeira Madalena, como também não seria de esperar diferente, o que é que eu posso dizer? Dizer que a nossa intenção ao lançarmos estes testes e a colocar estes testes disponíveis, principalmente nas farmácias, é que temos como objetivo mudar um bocadinho a mentalidade das pessoas. Dizer-lhes, dar-lhes confiança, que podem usar com confiança, que isto é usado em todo o mundo, basicamente, e terem muita confiança e terem este controle e, no fundo, ter a saúde nas suas mãos, porque somos nós os primeiros a termos que nos preocupar com a nossa saúde. E isto vem ajudar. E, portanto, eu acho que há aqui uma mudança de mentalidade e dar ferramentas às pessoas para fazer a prevenção. Acredito que, se calhar, também com o passar do tempo, algumas farmácias, se calhar até em conjunto com as marcas dos autotestes, possam fazer até alguns rastreios para ajudar nestes pistos, para ajudar nesta nova educação a nível da saúde, de que há algo diferente, mas que não é por ser diferente que não é credível e fiável. Pronto, é um bocadinho essa palavra que eu queria deixar. Rosa, só aqui uma última questão sobre a conservação dos testes. Portanto, local fresco, mas não é para guardar no No frigorífico. frigorífico, não. Temperatura Temperatura ambiente. Quer ambiente. explicar-nos um bocadinho sobre as questões da conservação? Ou a enfermeira Madalena? Quem? Sim, Não, é a temperatura também. ambiente, é entre os 2 e os 30 graus, portanto, é a temperatura ambiente. Claro que não vamos pôr à chapa do sol, mas lá está, é o cuidado que têm com os vossos medicamentos. Exatamente. É isso. E, dito isto, queria agradecer, aqui um agradecimento muito especial à Rosa Santos da BioSurfit, que nesta semana de lançamento desta panóplia de autotestes que chegou agora às farmácias em Portugal, agradecer a confiança de podermos estar aqui nas Dicas da Farmacêutica, usarmos este palco digital para partilhar esta novidade com todos os nossos seguidores e as pessoas que nos acompanham e dar os parabéns por este trabalho tão bonito em prol do autoconhecimento e do autocuidado das pessoas, agora com mais estas ferramentas que extremamente, eu diria, simples, acessíveis de usar, práticas e de confiança e seguras, faltava aqui este ponto, que nos permitem, de facto, tomar decisões conscientes e informadas sobre a nossa saúde e ir mais depressa ao médico quando há um desvio, quando há uma alteração e, a partir daí, sermos devidamente acompanhados, tratados
ou quando já sabemos que há um desvio e estamos a ser tratados ou suplementados, permitir-nos monitorizar, se calhar com mais frequência e de um modo mais autónomo do que ficarmos à espera que o médico nos prescreva outra vez aquela panóplia de exames que se calhar fazemos anualmente por rotina. Portanto, temos aqui ferramentas muito poderosas que podemos usar para nos conhecermos melhor e para efetivamente conseguirmos ter mais e melhor saúde de uma forma muito consciente e informada. Enfermeira Madalena, foi um gosto. Obrigada pela sua simpatia, a simplicidade com que demonstrou e a disponibilidade de fazer os testes. Só não fizemos o do pH vaginal. Não, isto estava um Também bocadinho não mais de trabalho. percebi. Mas muito obrigada pela Obrigada, forma tão eu. agradável e simples com que nos explicou tudo e demonstrou, de facto. E eu acho que, de facto, ficou bem claro que é tão fácil na urina, mesmo os outros de sangue, uma gota de sangue, como é fácil, de facto, temos mais informação, pelo menos nestes parâmetros todos que agora estão Exatamente. disponíveis. Estão disponíveis nas farmácias, chegaram esta semana às farmácias estes autotestes, mas também estão disponíveis no site que está aqui, autoteste-de-original.com, e temos uma surpresa nesta semana aqui de lançamento, até dia 2 de novembro, se usarem o código DICAS20, DICAS20, têm, adivinhem, 20% de desconto em qualquer um destes testes que queiram adquirir neste site. Também está à vossa disposição também nas farmácias, já sabem, contam sempre com os farmacêuticos e as suas equipas para vos ajudar, e para quem não quiser, por algum motivo, fazer o teste a si próprio, já percebemos que no caso do sangue algumas pessoas não gostam particularmente, estamos sempre aqui, disponíveis deste lado, e dizer-vos que para a semana há mais, na próxima quarta-feira, vou conversar com La Roche-Posay e vamos ficar a saber tudo sobre o lançamento da semana passada, onde eu tive o privilégio de estar e ter sido convidada. Vamos saber tudo sobre os novos produtos da gama Yalu B5 e sobre a reformulação daquele sérum que todos conhecem, o Yalu B5. Por isso, não percam, na próxima semana, aqui, quarta-feira, às 21h, vamos falar sobre esse poder do ácido hialurónico na nossa pele, com a marca francesa que todos conhecem, que tem, este ano celebrou 50 anos de vida, La Roche-Posay. Obrigada, enfermeira Madalena, foi um Obrigada. gosto. Obrigada, Igualmente. Rosa Santos, Obrigada foi um pela gosto muito grande. Obrigada pela confiança e votos de muito sucesso para este projeto e obrigada pelo vosso contributo por mais autocuidado, por mais e melhor saúde para todos. Obrigada a todos que ficaram connosco até esta hora. Claro que vai ficar disponível e, portanto, quem quiser rever ou partilhar, vai ficar aqui disponível no Instagram, no YouTube e no site das Dicas da Farmacêutica. Fiquem bem, com mais e melhor saúde. Até para a semana. Obrigada. Obrigada.